Oi pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde. Hoje, na aula de matemática, nós iremos ver um assunto novo que nós não vimos ainda. Hoje nós iremos falar sobre o valor absoluto e o valor relativo de cada algarismo. Lembrando que algarismo, que a tia sempre relembra com vocês na sala, algarismo são os números. Bom, aqui eu tenho o quadro de ordens que nós já trabalhamos em sala de aula. A tia vai colocar um exemplo aqui, ó, 142. Quando eu falo de valor absoluto, ele faz jus ao nome, absoluto, é sempre ele mesmo. Agora, o valor relativo, ele vai depender em que casa ele pertence. Se é a casa das unidades, né, que é a primeira ordem, a casa das dezenas, que é a segunda ordem, ou a casa das centenas, que é a terceira ordem. Por exemplo, aqui, o valor relativo de 2 é 2. O valor relativo de 4 é 40, pois ele está na casa das dezenas e eu acrescento um zero. Se eu tenho 4 dezenas, eu sei que eu tenho 40. Aqui, o valor relativo do 1 é 100, porque ele está na casa das centenas, ele está na terceira ordem. Então, eu acrescento 2 zeros e eu sei que uma centena é a mesma coisa que 100. Na casa das centenas, ele vale aqui, ó, como a tia falou, uma centena, que é a mesma coisa que 100. Na casa das dezenas, que é a segunda ordem, ele vale 4 dezenas. Eu sei que 4 dezenas é a mesma coisa que 40. Na casa das unidades, ele vale 2 unidades. E a unidade, eu repito, que 2 unidades é a mesma coisa que 2 unidades. Vamos dar o exemplo com outro número. Deixa eu apagar aqui. O número agora vai ser 189. Na casa das centenas, que é a terceira ordem, ele vale uma centena, que eu sei que uma centena é igual a 100. Na casa das dezenas, que é a segunda ordem, ele vale 8 dezenas. E eu sei que 8 dezenas eu acrescento um zero, então eu tenho 80. Na casa das unidades, o algarismo 9, tem 9 unidades, ou seja, é o próprio número 9. Aqui nós vamos fazer o valor absoluto e o valor relativo do número 458. Como eu disse, valor absoluto é sempre ele, independente de qual ordem ele esteja, vai ser sempre ele. Ou seja, o valor absoluto aqui do número 4, mesmo ele estando na casa das centenas, ele permanece sendo 4, porque ele é absoluto. O número 5, ele está na casa das dezenas, mas como é valor absoluto, ele permanece sendo 5. O número 8, ele está na casa das unidades, mas como a gente está falando de valor absoluto, ele permanece sendo 8. Agora, o valor relativo, como eu disse, ele vai depender de qual ordem ele está. Se é a primeira ordem, a ordem das unidades, a segunda ordem, que é a ordem das dezenas, ou a terceira ordem, que é a das centenas. Aqui, o número 4, ele está na casa das centenas, então o valor relativo de 4 é 400. O número 5, ele está na casa das dezenas. Então, se eu tenho 5 dezenas, eu sei que eu tenho 50. Então, o valor relativo de 5 aqui é 50. O valor relativo de 8 é 8, porque ele está na casa das unidades. Bom, fácil, né? Valor absoluto é sempre ele mesmo e valor relativo vai depender de qual ordem ele ocupa. Hoje nós também vamos revisar um assunto que vocês já sabem já de muito tempo, que são os números pares e os números ímpares. A gente acaba utilizando os números pares e números ímpares até na sala de aula ou na educação física, quando a gente vai fazer alguns jogos, não é mesmo? Bom, os números pares são 0, 2, 4, 6
e 8. Os números ímpares são 1, 3, 5, 7 e 9. Para eu saber se o número é par ou ímpar, eu sempre observo o último número. Por exemplo, aqui, o número 18. Eu observo o último número. O último número é o número 8 e ele pertence ao grupo dos números pares. Então, 18 é um número par. Aqui no número 79, eu observo o último número. O último número é o número 9 e ele pertence ao grupo dos números ímpares. Então, eu sei que 79 é um número ímpar. 87. Eu observo o último número, eu sei que o número 7 pertence ao grupo dos números ímpares. Então, o número 87 é um número ímpar. O número 823. Eu vejo o último número, que é o número 3. Eu procuro saber se ele pertence ao grupo dos números pares ou dos números ímpares. E eu sei que o número 3 é ímpar, então eu sei que o número 823 é ímpar. O número 1405. O último número é ímpar, então eu sei que esse número também vai ser ímpar. O número 384, o último número é par, então o número 384 é par. 61, o último número é ímpar, então eu sei que o número 61 é ímpar. Número 22, terminou com 2, eu sei que o 2 é um número par, então 22 é um número par. 106, termina com o número 6, que pertence ao grupo dos números pares, então eu sei que 106 é um número par. Bom, por hoje é só. Vocês vão fazer as atividades da página 48, que fala sobre valor relativo e valor absoluto, e da página 51, que é sobre os números pares e números ímpares. Por hoje é só e até a próxima. Tchau!